Pessoal, cumprimento a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou Fábio Ponsulvo da F8A Consultoria e nós estamos publicando hoje o nosso radar de investimentos. É uma publicação mensal onde nós gostaríamos de reportar os principais indicadores do mercado de capitais aqui no Brasil. No mês de setembro, nós tivemos aí uma queda importante da Bolsa de Valores e vamos então começar a avaliar o que aconteceu. Este mês nós tivemos um grande problema aqui na economia brasileira que foi, entrou no radar do investidor os problemas fiscais de longo prazo do Brasil. Quando nós olhamos o cenário internacional, nós estamos aí diante da chegada da segunda onda da Covid. Começou aí no continente europeu, vários países já anunciaram medidas, a França ela saiu na frente, limitando a circulação. Nós tivemos então um impacto nas bolsas de valores em relação a essa nova onda da Covid. No mercado americano em particular, nós tivemos aí fortes perdas no mês de setembro, mas ainda os indicadores no ano, eles são bastante positivos. Quando nós olhamos o mercado brasileiro, o grande destaque do mês de setembro foi o retorno negativo do IMAS, que é uma estratégia, um benchmark que congrega aí todas as LFTs em mercado. A LFT, só lembrando, ela é indexada a Selic e é considerada aí como o ativo de menor risco aqui no Brasil. Em função dessa desconfiança do mercado em relação ao furo de teto de gastos ou mesmo um desequilíbrio fiscal, o mercado começou a cobrar um prêmio importante das LFTs e a última vez e única vez que nós tivemos um retorno negativo do IMAS foi em 2002, quando justamente se discutia a possibilidade de um até calote na dívida pública interna. Então isso chama bastante atenção. Isso é um grande recado do mercado. Alguma coisa errada está acontecendo, muito de errada, diga-se de passagem. E o mercado então aguarda um anúncio definitivo e concreto do governo em relação à sustentabilidade da condução da parte fiscal do Brasil. Um dado positivo do mês passado foi o crescimento das pessoas físicas indo para a Bolsa de Valores. Estamos com mais de 3 milhões de CPFs de investidores pessoas físicas. E nós estamos observando em 2020 um fluxo muito grande de migração de aplicações de menor risco para aplicações de maior risco. Então, um exemplo disso é o volume alocado em fundos multimercados, uma aplicação líquida de mais de 75 bi no ano até o mês de agosto. E nós temos também mais de 58 bilhões direcionados para o mercado de ações. Esse problema da dívida, esse gráfico aqui demonstra isso. Nós estamos aí praticamente já quase 90% do PIB. Tivemos um crescimento de mais de 2% em relação aos meses de julho para agosto. E o mercado espera que essa dívida possa atingir 100% do PIB ou até superar os 100% já no final de 2020, deste ano. Então é isso que o mercado está cobrando, é uma resposta, ou seja, se o Brasil não tiver um controle de gastos, essa dívida supera muito o PIB e aí nós vamos ter um problema para ser resolvido, um problema mais grave para ser solucionado. Tivemos também um impacto no aumento dos spreads de crédito. Esses spreads eles aumentaram muito no mês de março, em função aí da pandemia, também aumentaram no mês de abril e desde maio a gente vinha observando uma redução gradativa nos spreads. No mês de setembro, em função desse problema do IMAS e das LFTs, nós tivemos aí um aumento importante nos prêmios. Então, as aplicações também em crédito no mês de setembro, elas sofreram aí ajustes em função da reprecificação. Quando nós olhamos aí o preço do petróleo, tivemos uma redução de preços no mês de setembro, a cotação está bem abaixo do preço de equilíbrio e isso também é um problema, demonstrando que a economia ainda está deficiente nessa questão do preço aí de equilíbrio dessa commodity. Olhando ainda para os impactos no mercado local, nós tivemos uma desvalorização do real no mês e no ano nós podemos dizer que o real apresenta uma maxi desvalorização, né? Mais de 40% já. Então isso nos remete à seguinte discussão: que nível de juro real que a gente deve ter na economia brasileira, dado todo esse contexto
de deterioração na parte fiscal. Essa maxi desvalorização, nós verificamos que o IGPM ele está com um desempenho bastante anormal, né? Um índice bastante elevado, e nós estamos vendo que a Bolsa ela já estava, né, praticamente acima de 100 mil pontos, ela já estava agora abaixo dos 95 mil, e a gente vem ainda observando uma contínua saída do investidor estrangeiro da B3, e no ano nós já estamos aí com um retorno, uma saída de mais de 75 bilhões de reais. É a maior saída para um ano registrada no nosso mercado. O VIX, que mede a volatilidade com base no S&P 500, ele apresentou uma alta no mês passado, ele vinha apresentando reduções, que era um indicador positivo de redução da volatilidade, mas o mês passado foi na direção contrária, né? Um aumento da volatilidade, justamente espelhando esse contexto, essa apreensão do mercado, também em função da proximidade aí da eleição nos Estados Unidos. Então, para o mercado de capitais, é muita novidade em um espaço curto de tempo e, logicamente, a Bolsa ela acaba refletindo essas percepções. Quando nós olhamos quais as estratégias disponíveis para o investidor no mercado brasileiro, nós vamos observar que todos os benchmarks de renda variável estão com retornos negativos neste ano, e nós percebemos que apenas os benchmarks de renda variável que baseiam-se em estratégias de índices americanos estão aqui no campo positivo, justamente pelo efeito da desvalorização do real, né? Então, nós vamos olhar, por exemplo, que o Global BDR e o S&P tiveram retornos negativos, mas muito abaixo do retorno negativo em dólar, justamente porque o real teve aí a sua desvalorização no mês, tá? Então, isso colocado, o que nós entendemos que o investidor precisa ficar bastante atento e precisa tomar algumas providências, né? A principal providência é construir o processo de investimento. Então, nós entendemos que o investidor profissional, principalmente, ele precisa ter esse processo bem construído, ele precisa monitorar os resultados e também ele precisa saber a hora de fazer o desinvestimento. Então, não basta saber investir, é preciso também saber desinvestir. Então, nós temos vários temas que gostamos de trabalhar para a gente poder avançar nessa discussão, e nós entendemos que o grande risco que nós já estamos aí vivenciando no Brasil é o juro real negativo, né? Então, nós já entramos aí no mês de setembro, no mês de outubro, com este juro real negativo. Então, se a gente pegar a projeção de mercado para a taxa Selic e fizermos a projeção da inflação, nós vamos ver que o juro real aqui ele já rompeu a barreira do positivo e ele entrou numa esfera negativa. E este gráfico mostra o desempenho de uma estratégia em Selic e de uma estratégia investida em Bovespa e vários cenários aqui supondo que o investidor ficou fora da bolsa nos meses de maiores retornos. Então, o que nós queremos demonstrar aqui? Que investimento em renda variável requer um horizonte de investimento compatível com o risco da aplicação. A gente percebe muita gente entrando neste mercado, mas a pergunta é, estamos falando de investidores que têm capacidade de longo prazo ou estamos falando de investidores com horizontes muito curtos? Então, isto pode representar um risco adicional, tá? Então, para nós termos uma boa gestão desse processo de investimento, nós precisamos desenvolver uma política que tenha capacidade para a gente medir risco, medir isso com muita frequência. Entendemos que esse risco, o monitoramento dele precisa ser constante, então não basta apenas fazer o monitoramento uma vez por mês. Entendemos que esse risco aqui, o gestor tem que monitorar isso diariamente e saber que ajustes que vão ser feitos em função do monitoramento. Então é muito importante, por isso que eu falo, temos que ter um momento correto de investir, temos que mensurar risco, saber monitorar e também saber fazer os ajustes, ou investindo ou até desinvestindo, né? E avançando um pouquinho, mostrando aqui os prêmios das NTNBs, nós percebemos que nós tivemos uma elevação de prêmio no mês de setembro. O benchmark IMAB5+, está com um retorno negativo, nós vamos ver.
e isso se reflete tanto nas posições pré-fixadas às NTNFs quanto da LTN, mostra exatamente essa mudança de apetite por risco, o investidor com maior aversão e cobrando prêmios, né? Quando nós olhamos essa taxa Selic bastante reduzida e olhamos a inflação, a gente pode perceber que os preços comercializáveis eles deram um salto importante aí nos últimos 2 meses, os preços monitorados também, mas não a ponto de ter algum risco de nós chegarmos numa expectativa de uma aceleração da inflação, né? Por incrível que pareça, a inflação ela está ainda sob controle. Nós estamos vendo o IGPM disparar, mas não o IPCA. E aqui é um quadro resumo dos principais indicadores, os principais benchmarks de renda fixa e renda variável. Então, na renda fixa, nós percebemos que no mês de setembro, os benchmarks com uma duration um pouco mais longa, todos eles apresentaram perdas, né? Eu gostaria de destacar a perda do IMAB5+, ou seja, no mês foi de menos 2,60, no ano as NTNBs longas já rodam negativo em 4,56, né? E em 12 meses também negativo em 1,67. Tá? Isso aqui é justamente essa elevação do prêmio das posições mais longas, refletindo novamente o risco em relação à política fiscal. Na renda variável, nós tivemos um desempenho muito ruim no mês de setembro. No ano também os benchmarks com retornos bastante negativos. E o único benchmark que se destaca aqui nesse quadro é o Global BDR com mais de 50% de retorno positivo, justamente em função da desvalorização do real. Ou seja, o dólar no ano ele está praticamente a 40% positivo. Então essa estratégia acabou capturando, né? Então o investidor que tentou fazer a diversificação do risco sistêmico Brasil teve um resultado bastante positivo até esse momento. Aqui nós estamos mostrando a volatilidade de todas as NTNBs em mercado. Então nós estamos aí com o segundo mês consecutivo de retornos negativos, né, retornos importantes. Na renda variável, nós temos aqui a dança das cadeiras dos benchmarks. Eu gosto muito desse quadro para mostrar que nós temos no processo de investimento a oportunidade de poder desenhar uma combinação de estratégias, né? Então nós vamos perceber aqui que nem sempre a melhor estratégia é ficar posicionado ao longo de um tempo muito longo, né? Nós precisamos saber os momentos de ter estratégias diferentes dentro do nosso portfólio e é justamente isso que um processo de investimento pode contribuir. Então nós achamos muito importante o tema governança de investimentos, estamos aí todos os meses comentando sobre isso, conversando com os investidores. Por quê? Porque através da governança é que os resultados podem ser alcançados, né? E para começar essa governança, o principal instrumento é a política de investimentos. Então, nesta política, vários temas devem ser trabalhados, né? A alta direção da entidade ela acaba participando de todos esses processos e nós dizemos o seguinte, que uma política bem desenvolvida, ela aborda 3 temas relevantes. O primeiro tema é o desafio da alocação de recursos, o segundo tema é a seleção dos bons gestores, dos bons fundos, das boas estratégias, e a terceira parte é a efetividade do monitoramento. Esses 3 elementos combinados, nós conseguimos atingir um nível de 100% de satisfação. Então, nós entendemos que isso é muito importante e aqui tem uma série de passos que são requisitos para que a gente consiga obter os resultados desejados, né? Então, nessa apresentação, os senhores podem acessar e ter mais informações a respeito da F8A, quais são os pilares, como é que nós trabalhamos, o que nós fazemos, e agradeço sinceramente pela atenção. Ficamos inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida e poder, de fato, dar uma contribuição. Tá ok? Agradeço muito pela atenção e desejo aí um ótimo mês para todos. Muito obrigado novamente.